Prezados irmãos, estou aqui mais uma vez para levar a mensagem dos acontecimentos finais até vocês. Amém, irmãos? Nesta vídeo, eu quero falar sobre a passagem de Jeremias 5:9. Sabemos que Jeremias foi um profeta enviado ao povo de Israel, incluindo todos os profetas do Velho Testamento foram enviados para o povo de Israel. E por final, Deus enviou seu próprio Filho, o Senhor Jesus, que também foi enviado ao povo de Israel. Amém? Então, aqui o profeta Jeremias, está falando ao povo de Israel, tá? É Deus falando através do seu profeta, Jeremias. Então, eu quero ver a passagem de Jeremias 5:9. O que quer dizer, né? Jeremias 5:9. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Entendeu? Não deveria eu me vingar de uma nação como essa? Que nação que Deus está se referindo? Nação de Israel, tá, meus irmãos? Está entendendo? Aqui, ó. Jeremias 5:9. Deixaria eu de castigar essas coisas? Das maldades de Israel, do povo, né? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Entendeu? Essa passagem, mano, é falada, repetida em 3 lugares. Em Jeremias 5:29 também diz a mesma coisa. Jeremias 5, verso 29. Deus falando. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Entendeu, meus irmãos? Essa passagem também é repetida em Jeremias 9:9, em que diz: Deixaria eu de castigá-los por essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Então aqui Deus, através do seu profeta Jeremias, está falando claramente que vai vingar do povo de Israel. Vai trazer uma vingança sobre o povo de Israel. Entendeu, meus irmãos? Não sou eu que falo, é a palavra que fala. Entendeu, meus irmãos? Amém? Irmão, continuando nossos estudos, vimos aqui claramente em 3 passagens de Jeremias 5:9, Jeremias 5:29 e Jeremias 9:9, onde Deus fala claramente que vai se vingar do povo de Israel. Deixaria eu de me vingar de uma nação como esta? Tá? Sabe por que isso, meus irmãos? Os pecados do povo de Israel, naquela época dos reis, em que o povo de Israel abandonou seu Deus e começou a seguir ídolo, os pecados de Israel estão gravados diante de Deus, tá? As iniquidades do povo de Israel estão gravadas diante de Deus. Não sou eu que falo, mano, é a palavra que fala, entendeu? Então vamos ver isso, onde está escrito, em Isaías 65:6, em que diz: Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pela iniquidade dos seus pais. Tá vendo? Repetindo, Isaías 65:6. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas retribuirei, farei retribuição total pelas iniquidades de vocês e também pela iniquidade de seus pais, diz o Senhor. Entendeu? Os pecados de Israel estão gravados diante de Deus, as suas iniquidades. Tem mais passagem que fala ainda, mano. Vamos ver? Nós agora vamos ver Jeremias 2:22. Tá? Jeremias 2:22. Mesmo que você se lave
com salitre e use muito sabão, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim, diz o Senhor. Entendeu? As iniquidades elas estão gravadas diante de Deus. Entenderam? Tem mais passagem, irmão. Vamos ver aqui. Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e na ponta dos seus altares. Altares dos ídolos, tá? Que Deus só tinha um altar. E aqui fala, nas pontas dos seus altares. Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Entendeu, irmão? Então, nós vimos aqui 3 passagens em que Deus falando, não me vingaria de uma nação como essa? Deus se referindo, né, à nação de Israel. Depois vimos aqui mais 3 passagens, meus irmãos, falando que os pecados de Israel estão gravados diante de Deus, tá? Então, meus irmãos, veja que existe um castigo que Deus ainda vai trazer sobre o povo de Israel. Porque Deus está falando que vai se vingar. É a vingança de Levítico 26:25, em que Deus falou, Israel, vocês vão entrar na terra de Canaã, mas se vocês quebrar minha lei, eu vou trazer sobre vocês a espada vingadora. Vai vingar. E sabendo que o povo Israel entrou na terra de Canaã, virou os costas para o seu Deus e começou a seguir ídolo. Está entendendo, meus irmãos? Continuando, meus irmãos, nossos estudos, já vimos que Deus falando claramente em 3 passagens que vai se vingar do povo de Israel. E vimos também mais 3 passagens falando que as iniquidades do povo de Israel, seus pecados, estão gravados diante de Deus. Está entendendo? Por isso, meus irmãos, quando Deus fala que vai vingar-se do povo de Israel, está entendendo? Isso porque uma destruição já está determinada por Deus sobre o povo de Israel. E não tem como voltar atrás, porque já está determinada. Está entendendo, meus irmãos? Conforme fala em Isaías 10:22. Entendeu? Isaías 10:22. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Porque essa destruição já determinada, o Senhor dos Exércitos executará no meio de toda essa terra, se referindo à terra de Israel. Porque aqui fala, né? Isaías 10:22. Porque ainda que o seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, veja, está falando de Israel, para Israel, apenas um resto voltará. Uma destruição já está determinada, transbordando de justiça. Por que transbordando de justiça? Porque após essa destruição, que é o ataque do Armagedão sobre o povo de Israel, é uma forma de Deus purificar o resto do povo de Israel. Aí após esse castigo, virá a restauração de Israel, em que Jesus reinará 1000 anos aqui na terra. Então estará transbordando de justiça. O reinado do Senhor Jesus, de 1000 anos, falado em Apocalipse 20, verso 4, será um reinado de paz e de justiça. Por isso que fala que é uma destruição já determinada. O que é uma destruição, né? Uma destruição, vai destruir os pecadores. Tá entendendo? E transbordando de justiça. Tá? Aí no 23 diz, porque essa destruição já determinada, o Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda essa terra, no meio de toda a terra. Que terra? Terra de Israel. A destruição já determinada por Deus. Essa mesma passagem, meus irmãos, ela também se repete em Isaías 28:22, tá? Em que diz, Isaías 28:22.
porque já ouvi o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Se refere à terra de Israel. Veja, meus irmãos. Então, você veja a sequência dos acontecimentos, né? Vimos 3 passagens falando claramente em Jeremias 5:9, Jeremias 5:29 e Jeremias 9:9, Deus falando: não me vingaria eu de uma nação como essa? Deus perguntando para si, né? Fazendo a pergunta para si mesmo. Deixaria eu de castigar essa nação? Não me vingaria dessa nação? Tá? E depois nós vemos mais 3 passagens, meu irmão, em que diz que os pecados de Israel, as suas iniquidades, estão gravadas diante de Deus. Ainda que Israel se lave, estão gravadas diante de Deus. Conforme nós vimos, Jeremias 2:22, Jeremias 17:1, Isaías 65:6, né? E por fim, uma destruição já está determinada por Deus e não tem como voltar atrás. Que destruição é essa? O Armagedão sobre o povo de Israel. Você só fala Armagedão, é o que a Bíblia fala, meus irmãos. Então, por enquanto, nós estamos vendo vídeo que fala sobre o Armagedão, um castigo que virá sobre o povo de Israel. Mas depois do castigo virá muita bênção para o povo de Israel. Aí virá, né, as coisas boas para Israel. Está entendendo? Antigamente Deus não habitava no meio do povo de Israel. Deus voltará a habitar no meio do povo de Israel novamente. Está entendendo? Então é assim, meus irmãos. Aí, conforme eu falei, né, meus irmãos, que Deus voltará a habitar no meio do povo de Israel. Então nós vemos que em Apocalipse 21, né, 21, 3, em que diz: a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, e Deus habitará com eles. Eles serão seu povo. O tabernáculo de Deus, que a nova Jerusalém desce do céu para a terra. Está entendendo? Vai lá em Ezequiel 37, 27 e 28, nós vemos o tabernáculo de Deus no meio do povo de Israel. E as nações saberão, Deus falando, e as nações saberão que eu sou Deus que santifico Israel. Né? Então, resumindo, aqui em Apocalipse 21, 3 fala: a nova Jerusalém que desce do céu é o tabernáculo de Deus com os homens. Está entendendo? E lá em Ezequiel 37, 27, nós vemos em que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens no meio da terra de Israel. Entendeu? Então, aí veja então o lado bom para Israel. Então agora, eu estou fazendo vídeo mostrando o castigo que Israel, porque são muitas passagens, muita coisa. Entendeu? Mas depois vem um lado bom para o povo de Israel. Entendendo? A restauração do povo de Israel como antigamente. Entendeu, meus irmãos? Mas antes da restauração do povo de Israel, é a sequência que nós vimos aqui. Está entendendo? Deus prometendo se vingar da nação de Israel. As iniquidades de Israel são gravadas diante de Deus. E uma destruição já está determinada por Deus, que é o castigo do Armagedão sobre o povo de Israel, uma forma de Deus purificar o resto do povo de Israel. Amém, irmão? Que Deus abençoe, fique na paz e até o próximo.